Excelentíssimo senhor desembargador João Carneiro, presidente dessa colinha da 6ª Câmara Criminal da Grande Tribunal de Justiça Federal, meus respeitos, eminente desembargadora Márcia Milanês, a quem rendo também as minhas homenagens, para cá a desembargadora Denise Pinho da Costa Val, eminente desembargador Zé Oswaldo, para cá o desembargador Rubens Gabriel Soares, minha dileta amiga. É complicado que denigrem mais Vossa Excelência falar que eu sou amigo de Vossa Excelência, que eu não sou muito, né? Tem gente que não gosta muito de mim, não. Mas é um privilégio revê-la, doutora Adelaide. Quantos não foram os júris, né, Zanoni? Que nós ativemos com ex adverso, mas o Ministério Público que a gente gosta de ver, que é reto, que é probo, que não usa do MUNOS, do ministério dele, para aviltar quem senta-se ou quem estava sentado no pelourinho do Banco dos Réus. Os meus respeitos. É um privilégio rever Vossa Excelência. Senhoras e senhores serventuários, senhoras e senhores advogados, Excelência, nós vivemos em tempos, desembargador Zé Oswaldo, não é só o caso de um ministro biruta, monocraticamente. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. O ministro caçou um acórdão monocraticamente falando de mérito. Eu nunca vi um trem desse na minha vida. Zanoni, para subir um raio de um recurso especial, você urra, desembargadora Massa. Você dá pirueta. O artigo, dispositivo de lei federal foi contrariado. O homem vem falar que o mérito, o desembargador Rubens está errado, que Vossa Excelência está errado, desembargador Joubert. Não estou entendendo mais nada, não. Em Juiz de Fora, mandaram apreender o telefone celular do Zanoni, que aqui está presente, para saber quem é que está pagando os honorários dele, no caso do Adélio. Em São Paulo, Antônio Mariz teve afastado o sigilo telefônico dele, o bancário dele, para saber de onde vem o dinheiro que estão pagando os honorários dele. O Witzel no Rio, o pessoal dele lá está treinando, está fazendo tiro ao alvo em pobre. Os atiradores de elite estão matando pobre. Mas tem mais. O Moro falou que Caixa 2 é menos importante que corrupção. Óbvio, agora está no governo. Eu não sabia se, quando ele estava exercendo a judicatura, se ele era político juiz ou juiz político. Está se mostrando um belo político hoje. Mas a espécie nesse subexame me lembra os tempos, e várias já foram as vezes que eu vim aqui, em que havia pedido de prisão preventiva, Zanoni, o juiz decretava, eu manejava o habeas corpus, desembargadora Denise Pinho, e recebia de Vossas Excelências, desembargadora Márcia, a seguinte lição: o juiz da causa que está mais próximo do processo é que tem maiores condições de perquirir, de examinar, de oferir a necessidade de se decretar uma constrição preventiva. Pois na espécie subexame, o recorrido, que tratamos aqui de um recurso do Ministério Público, um recurso em sentido estrito, em face de não ter o juiz monocrático da primeira vara de toque, que todo mundo sabe, sucedeu Vossa Excelência lá, o doutor Ronaldo Vargas, desembargador Furtado Mendonça, é rigoroso. Um fato havido, e o interessante, a gente fica ouvindo falar uns negócios lá no STF, no STJ, faz umas lambanças que nós acabamos de testemunhar aqui, que me deixou perplexo. Para mim tem um negócio chamado contemporaneidade. O fato imputado a meu cliente é do dia 17 de outubro de 2017. A prisão foi pedida em 22 de fevereiro de 2018. Então eu sou meio burro, tem que ser nos dedos. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 5 meses depois, é que uma alma caridosa, com todo respeito, doutora Adelaide, do Ministério Público, entendeu que a sociedade tinha ali a ordem pública conturbada pela conduta do meu cliente. O meu patrocinado ficou por 5 meses sem um delegado de polícia falar, desembargador Joubert, olha, esse cara é perigoso, vamos botar ele a ferros. A prisão aconteceu no dia 17, no dia 18, vamos botar esse cara em cana. Não. Foi feito o pedido pela autoridade policial. E o pedido do delegado de polícia, quando do relatório, é assim: e suposto por que indício suficiente da autoria e comprovação da materialidade delitiva, sendo que o arcabouço corrigido emerge firmes elementos informativos em desfavor dos increpados, indivíduos sabidamente perigosos, foragidos da justiça. Aí eu vou com aquela lição que o Supremo já me ensinou. Esse povo não sabe a diferença, desembargadora Denise, de foragido e oculto.
Por várias vezes eu já aprendi isso lá no Supremo. Oculto é aquele que tem contra si uma ordem de prisão, que reputa ilegal, e eu posso reputar ilegal uma ordem que para contra mim, e não apareço para encana. Foragido é aquele, decidinha lá do Dia das Mães, Richthofen vai e não volta. Isso é foragido. Mas parece que tic-teca a galera não aprendeu a diferença de um para o outro, ainda não. Pois bem, mas também pela coleção de registros policiais. Eu não sabia que antecedentes por si só é determinante de prisão. Ainda mais quando se fala em garantia da ordem pública para segurar a aplicação da lei penal. Bem, o meu cliente é denunciado por tráfico de droga, está foragido da justiça, ele nunca foi foragido, está oculto. Não vou dizer, não vou desmentir. Oculto, não foragido. Quando teve notícia da ação penal intentada, eminentes desembargadores integrantes da turma jogadora, apresentou defesa prévia. Aportamos na audiência de instrução e julgamento. Então ele está devidamente representado no processo. Pois bem, o delegado de polícia pediu a prisão, foi ratificado tal pleito. Detalhe. O relatório da autoridade policial de 31 de agosto. Aí o Ministério Público vem pedir a prisão lá na frente para dizer que há necessidade de prisão. Isso foi quando? Lá para 22 de fevereiro. O tempo todo aí um homem na rua. Ninguém pilhou ele praticando crime, não houve nenhum indicativo de que estaria praticando a mercancia maldita em qualquer canto, como diria o doutor, o desembargador hoje aqui, Zé Eustáquio. Não, Zé Eustáquio é o outro colega de Vossa Excelência que foi juiz de tóxico. Que está aqui e acendeu o cargo de desembargador convocado, que foi juiz de tóxico, também da EC de tóxico. Pois bem, nesse diapasão, excelências, o juiz primeiro, que tem a sua decisão ora fustigada, ao pleito do Ministério Público, disse Sua Excelência o quê? Embora a matéria comporte decisões para ambos os lados, de um lado aqueles que exigem fundamentação específica para o decreto de prisão preventiva dos delitos de tráfico de drogas, de outro aqueles que consideram a simples natureza do fato como suficiente, entendo ser notório que o tipo penal em comento desajusta a ordem pública, pelo que o decreto de segregação preventiva dispensa digressões. E suposto observe que, se tratando de concessão de liberdade, de medida excepcionalista em nosso ordenamento jurídico, o acusado somente deve ser mantido no cárcere, desde que fundamentadamente e através de apreciação dos requisitos do artigo 312, sobretudo, se refere ao perigo de liberdades. No caso em apreço, o réu possui advogado constituído nos autos, que já apresentou defesa prévia. Atualmente, o feito aguarda audiência, instrução e julgamento. Desta maneira, não me parece razoável a manutenção do acusado do cárcere, levando-se em conta a peculiaridade do caso em comento, à luz do Estado de Direito. Bem, graças a Deus nós temos juízes que sabem o que é Estado de Direito, como é o doutor Ronaldo Vasques, que quando é necessário converte prisão em flagrante preventiva, quando é necessário decreta preventiva, mas o caso em comento ele falou, não há necessidade da adoção da medida extrema. Mas há mais, excelências. O corréu nesse processo, e aí, muitas das vezes eu já aprendi de vossas excelências aqui, sempre aprendizado, sem qualquer bajulação, que eu não posso vir aqui e falar, olha, o réu é primário de bons antecedentes, paciente no caso do habeas corpus. O paciente é primário de bons antecedentes e se porventura for condenado no tráfico, haverá de ser aplicado ali um regime aberto, como eu vi ser aplicado aqui hoje. Será também substituída a reprimenda corporal por restritivo de direito? Porque isso é futurologia, então não há que se falar nisso. Mas nesse caso específico aqui eu tenho um negócio interessante. O corréu, que assumiu a propriedade da substância apreendida, ele foi denunciado por tráfico e associação. Ao cabo da instrução criminal, prolatado o deciso que está jungido com esse recurso em sentido estrito, o que veio lá? Ele foi absolvido da associação. Comporta, inclusive, no caso dele, em sede de recurso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Meu cliente não tem sentença penal por transitar do julgado. E aí eu fico imaginando, eu me lembro, desembargador Zé Oswaldo, Vossa Excelência é professor,
quando o legislador, buscando recrudescer, tal qual o Moro, nessa ficção de ministro da Justiça, principalmente da palavra justiça, ele quer recrudescer determinados tipos penais que o Supremo já falou que aquelas condutas não podem ser levadas a efeito. Ele vem lá com aquela situação do Estatuto de Desarmamento, que vedava a liberdade provisória para quem estava pilhado com arma de uso restrito à nomeação suprimida. Não sei quantos anos depois, o Supremo falou que aquilo é inconstitucional. Então nós tínhamos a seguinte situação: o indivíduo, enquanto inocente, ficava preso. Quando o juiz condenava o cabra, ele era colocado em liberdade, que o crime não tinha violência, não tinha grave ameaça, era menor de 4 anos, a reprimenda, ele ia para a rua. O que se pede aqui, excelências, é uma questão só. Chama-se coerência. Aquele que é o juiz da causa, aquele que... Não estou falando de comarca do interior de clínica geral, não. Nós estamos falando do juiz de direito, Ronaldo Vasques, da primeira vara de tóxico de Belo Horizonte, desembargadora Denise, que recebe dioturnamente, desembargadora Márcia, incontáveis, desembargadora Joubert, pedidos de busca e apreensão e até mesmo de prisão feitos pela Polícia Militar, que a Polícia Militar agora virou investigadora. Eu acho que desde o tempo que o excelência, desembargador Zé Oswaldo, era juiz lá, a PM está investigando pedido de mandado de busca e apreensão, desembargador Rubens. Né? Então eles viraram investigadores. Quando compete a ele, quando interessa a ele, está investigando. Então, se ele, que dioturnamente está lidando com isso, não contemplou no caso em comento a ocorrência do risco à ordem pública, até porque não é contemporâneo o fato ao pedido de prisão. Nesse interregno de 5 meses não houve anotação. Olha, ele continua traficando. Olha, ele está traficando ali, acolá. Esse é o primeiro norte. De segundo passo, não há que se falar aqui em aplicação da lei penal, porque ele tem advogado constituído. Se for o caso, quando condenado, se apresentará para cumprir eventual pena, que eu nem sei se será condenado. Porque eu não vou discutir mérito do que nós fizemos com os policiais na audiência de instrução e julgamento. Doutor, o desembargador Zé Oswaldo conhece muito bem meu jeitinho cândido de ser, principalmente quando eu pego o nego mentiroso. Né? Porque tem coisa que aconteceu nesse processo que um dia vai bater as mãos de Vossa Excelência e vão poder contemplar o que nós fizemos com os policiais lá, quando mentem. Né? Com sarcasmo, ironia, o que nós fizemos com esses moços lá. Então, o que se pede aqui, Excelência, o recurso é próprio, é tempestivo, deve ser conhecido e numérico. O que suplica-se a Vossa Excelência é que lhe seja negado o provimento para que mantenha-se incólume a decisão vergastada. Muito obrigado, doutor Adelaide. Um prazer incomensurável revê-lo. Um grande abraço.